No silêncio entre um pagamento e outro, quando a mente corre mais rápido que o coração e o peito parece apertar por dentro, surge uma pergunta que você talvez ainda não tenha formulado em voz alta. De que adianta correr atrás de dinheiro se quando ele chega, não há paz para desfrutar? Talvez você já tenha provado o sabor breve de um ganho inesperado, a euforia de um negócio que deu certo, a faísca de esperança que acende como um fósforo no escuro. E ainda assim, dias depois, tudo volta ao mesmo lugar. Preocupações que vazam por frestas invisíveis, cansaço que pesa nos ombros, decisões impulsivas que parecem pequenas na hora e custam caro depois. Eu sei, eu reconheço esse ciclo. Não é fraqueza, não é falta de fé, não é defeito do seu caráter, é ruído, é desordem, é a balança interior que perdeu o prumo. E é aqui que a sabedoria de Salomão se torna mais que um texto antigo. Torna-se um mapa para reorganizar o invisível, para alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você faz, até que riqueza e paz caminhem lado a lado, sem se empurrarem para fora da estrada. Perceba seu corpo agora, a respiração que oscila, os ombros que sobem sem você perceber, o maxilar que endurece quando você pensa em contas, prazos, promessas que fez a si mesmo e não conseguiu cumprir. A neurociência chama isso de respostas condicionadas. O corpo aprende a antecipar perigo cada vez que a mente associa dinheiro a falha, escassez ou humilhação. É por isso que alguns números te paralisam antes mesmo de você somá-los. É por isso que a ansiedade se disfarça depressa e te convence a aceitar qualquer proposta, comprar o que não precisa, prometer o que não pode, calar quando devia perguntar. Não é maldade, é padrão. E padrões, ao contrário do que a culpa sussurra, podem ser reescritos quando a atenção se apoia em princípios sólidos. Salomão chamaria de entendimento. Hoje falamos em neuroplasticidade, foco, regulação emocional, palavras diferentes, mesmo caminho, colocar ordem por dentro para que o lado de fora pare de escorrer pelos dedos. Riqueza que permanece não nasce de truques, slogans ou atalhos brilhantes. Riqueza que permanece é consequência de alicerces simples, quase discretos, repetidos com respeito. Salomão fala de medidas justas, de diligência cotidiana, de repartir ao invés de depender de um único fio, de procurar conselho antes do impulso, de reconhecer o tempo certo de plantar e colher. Nada aqui soa espetacular à primeira vista, e é exatamente por isso que funciona. O cérebro adora previsibilidade. Quando você estabelece um ritmo confiável, quando suas promessas combinam com seus prazos, quando suas escolhas financeiras batem com sua ética, o sistema nervoso abaixa a guarda e a mente volta a enxergar oportunidades com nitidez. Ordem por dentro, clareza por fora, justiça nas pequenas coisas, prosperidade nas grandes, balança fiel, ouro estável. Você não precisa de frases mágicas, precisa de uma respiração mais longa antes do sim, de uma pergunta a mais antes de assinar, de um pequeno ritual semanal que mantenha os números de mãos dadas com a verdade. Precisa, sobretudo, de um olhar que não julga, mas observa. Observe onde o dinheiro entra. Observe por onde sai. Observe quando a sua voz fica mais aguda ao falar de prazo, quando seu estômago aperta ao ouvir a palavra dívida, quando a sua mão busca o celular para comprar algo que promete alívio instantâneo. O corpo fala, o corpo avisa, o corpo também quer prosperar. E ele prospera quando se sente seguro. Segurança nasce de coerência, e coerência nasce do encontro entre uma sabedoria antiga e o seu cotidiano mais simples. O contrato que você de fato lê, o comprovante que você não perde, o calendário que você consulta antes de prometer. Se o mundo te ensinou a manifestar desejando com força, hoje você vai reaprender a manifestar ordenando com fidelidade. Manifestar aqui não é fechar os olhos e esperar, é abrir os olhos e alinhar pensamento, emoção e ação ao que é verdadeiro. É substituir a pressa por diligência, a euforia por constância, a aposta única por semeadura em campos diferentes.
o ego que decide sozinho pela humildade de ouvir, o impulso cego pelo respeito ao tempo. E enquanto você faz isso, algo silencioso acontece no fundo da mente. O sistema de ativação reticular, o filtro que decide o que ganha sua atenção, começa a destacar oportunidades que antes passavam despercebidas, conversas que valem ouro, ideias que pedem paciência, riscos que você finalmente enxerga de frente. Não é mágica, é direção. É foco, é espírito e ciência caminhando juntos, cada um com sua língua apontando para a mesma estrada. Talvez você tenha sido ferido por conselhos duros demais, por humilhações no balcão do banco, por comparações em família, por aquele olhar que diz: você não sabe lidar com dinheiro. Respire. Não estamos aqui para reviver feridas, estamos aqui para curá-las com lucidez. Quando a vergonha entra, a inteligência se esconde. Quando a culpa grita, a disciplina se torna punição e não cuidado. Eu proponho outra coisa: cuidado com firmeza, verdade com ternura, direção com descanso. Você pode ser firme consigo sem se ferir, pode dizer não ao que te rouba o amanhã sem se sentir pequeno hoje, pode aprender com um erro sem colar nele uma identidade. Salomão diria que é melhor conquistar a própria alma do que uma cidade inteira. A neurociência diria que é melhor regular o estado interno antes de escolher a próxima estratégia. A linguagem muda, a sabedoria é a mesma. Governo de si, depois governo das circunstâncias. Enquanto você me escuta, note como certas palavras ressoam: ordem, diligência, repartir, conselho, tempo. Eu as repito porque seu corpo aprende pelo ritmo e sua mente grava pelo retorno de ideias que fazem sentido. Ordem, para que nada se perca sem você perceber. Diligência, para que o pouco de hoje se multiplique com serenidade. Repartir, para que um imprevisto não derrube tudo de uma vez. Conselho, para que a visão alheia enxergue ângulos que seus olhos cansados não veem. Tempo, para que você não plante no inverno nem colha uma fruta verde por impaciência. Ordem e diligência, repartir e conselho. Tempo, repita mentalmente. Sinta as palavras assentarem como pesos precisos sobre a balança, até que o ponteiro pare no centro e o coração, por um instante, encontre uma posição de descanso. Talvez você tenha pensado: eu já tentei. Eu honro essa tentativa. Talvez você tenha dito: dessa vez vai, e depois se sentiu traindo a si mesmo. Eu acolho esse cansaço. Você não precisa de promessas grandiosas, precisa de um começo possível, um começo pequeno, um começo fiel. E começo fiel não pede aplauso, pede verdade. Onde você está agora? O que é inegociável para você? O que você tolera que já sabe que custa caro? Quais acordos você faz consigo e quebra sem perceber? Quais cifras te deixam mudo? Essas perguntas não servem para te colocar no banco dos réus. Servem para te devolver ao lugar de autor da própria história. Uma história onde riqueza e paz não competem, porque cada escolha foi pesando, ajustada, conferida, até que o conjunto faça sentido. Há uma imagem que quero que você guarde: a de uma balança antiga apoiada sobre uma mesa de madeira. De um lado, suas intenções mais bonitas, do outro, seus hábitos diários. Quando as medidas são injustas, a balança grita na forma de ansiedade, de contas que não fecham, de noites mal dormidas. Quando as medidas são fiéis, a balança silencia e o ouro deixa de ser fuga para ser ferramenta. É isso que buscamos aqui: o silêncio de uma balança justa, o sossego de uma consciência alinhada, o som discreto de uma vida que prospera sem espetáculo, porque está alicerçada no que é certo. Agora, deixe que estas palavras encontrem um espaço dentro de você, como quem abre uma janela para amanhã entrar. Nem tudo precisa ser resolvido hoje, mas algo precisa ser colocado em ordem hoje. Uma coisa simples: um passo que respeite seu ritmo e honre a sabedoria que atravessou séculos para te alcançar. E com esse espírito de calma atenta, com esse coração que começa a se organizar por dentro, seguimos para o primeiro fundamento, aquele que endireita o ponteiro e prepara o terreno para tudo o que virá. Ordem antes de ouro,
A lei da balança fiel. Há momentos em que a vida financeira parece uma casa com portas abertas, bela por fora, mas com correntes de ar que apagam qualquer chama que se tente acender. O dinheiro chega e, ainda assim, o ambiente interno não aquece. A mente percebe pequenas vazões. O coração sente um cansaço antigo e a consciência pressente que não falta apenas recurso, falta alinhamento. A imagem da balança antiga surge como um espelho. Não é peso demais de um lado e de menos do outro. É medida imprecisa. É um ponteiro inquieto que denuncia diferenças milimétricas entre o que se promete e o que se cumpre, entre o que se combina e o que se entrega. Quando as medidas se tornam fiéis, o ponteiro repousa. E com o repouso vem um tipo de prosperidade que não teme o amanhã. Perceber essa balança por dentro muda tudo, porque o corpo também reage à injustiça silenciosa dos hábitos desalinhados. O sistema nervoso lê cada microatraso e cada promessa esticada como sinais de risco e aumenta a vigilância. O peito aperta e a respiração encurta. O cérebro, em esforço de proteção, rouba a energia da criatividade e a coloca na defensiva. É por isso que a pressa parece solução, mas só acelera o descontrole. É por isso que decisões a quente soam libertadoras e logo se revelam caras. Integridade é mais do que virtude moral. É condição fisiológica para que a mente volte a enxergar com nitidez. Quando a palavra vale, a química interna estabiliza. Quando os prazos batem com a verdade, a atenção volta para o que realmente importa. A balança fica fiel e o ouro, enfim, deixa de ser fuga e se torna ferramenta. O impacto desse reconhecimento é mais profundo do que parece. A mente sente alívio quando encontra um padrão confiável e o coração se organiza quando percebe que a realidade interna não vive mais brigando com a externa. A linguagem de Salomão sobre medidas justas encontra eco na linguagem da neurociência sobre previsibilidade e segurança. O cérebro gosta de ritmo e de cadência previsível. O corpo gosta de coerência e de promessas possíveis. Quando a rotina passa a respeitar esses contornos, a ansiedade cessa o grito e vira informação útil. A culpa perde o excesso de peso e vira sinalizador. A energia que ia para apagar incêndios volta para a construção do que permanece. Há uma beleza discreta em ver a vida financeira ganhar forma com esse senso de justiça aplicada às mínimas coisas. O contrato lido até o fim deixa de ser burocracia e vira proteção. O comprovante guardado com cuidado deixa de ser formalidade e vira memória confiável. O calendário consultado com honestidade deixa de ser agenda fria e vira mapa da palavra empenhada. O conjunto cria um ambiente de verdade que o corpo reconhece como seguro, e nesse ambiente as boas ideias florescem. Não há heroísmo barulhento, há firmeza serena. Não há espetáculo, há constância. E na constância, qualquer ganho, mesmo pequeno, encontra lugar para ficar. Vale notar como a psique responde quando essa balança finalmente se alinha. O filtro atencional, que decide o que você percebe e o que ignora, começa a realçar oportunidades compatíveis com a nova medida interna. Conversas que antes passavam batido, agora parecem iluminar possibilidades. Detalhes de contratos se tornam legíveis. Relações ganham clareza sobre prazos e expectativas. E com essa clareza, a coragem volta ao corpo, não como impulsividade, mas como presença. O medo deixa de ser generalizado e assume contornos específicos. O risco deixa de ser fantasma e assume números. E quando números dialogam com valores, riqueza deixa de ser corrida de fôlego curto e vira caminho de passos seguros. Nada disso depende de perfeição. Depende de fidelidade às pequenas verdades. A fidelidade é uma espécie de música que o corpo reconhece mesmo quando a mente quer acelerar. Cada ajuste minúsculo afina o instrumento. Cada sim que combina com a realidade afasta a culpa e traz a paz de quem consegue dormir depois de assinar. Com o tempo, o que antes era esforço vira hábito.
e o hábito abre espaço para resultados que não precisam de defesa. É um ciclo diferente. O ponteiro não oscila mais a cada notícia, a cada mensagem, a cada imprevisto. Ele oscila menos, volta ao centro, aponta estabilidade. E é nesse centro que prosperidade e tranquilidade se encontram como dois pratos que sustentam um ao outro. Nesse ambiente, a dignidade volta a ter assento na mesa. A dignidade de quem olha para números e não precisa desviar o olhar. A dignidade de quem assume os próprios prazos e, por isso mesmo, negocia com firmeza. A dignidade de quem diz o que pode e, por dizer o que pode, recebe respeito. É uma forma de riqueza que não se mede apenas em cifras. Mede-se em fôlego, em sono, em presença nas conversas, em liberdade para dizer sim quando é sim e não quando é não. A balança fiel faz isso. Tira peso do que não precisa, devolve peso ao que é essencial, distribui o que antes estava concentrado no lugar errado. Quando essa consciência se instala, o olhar para a própria história suaviza. O passado deixa de ser acusação e vira aprendizado que calibra as medidas do agora. Aquilo que se tolerou como desordem começa a perder espaço. Não por vergonha, mas por lucidez. O que se fazia por impulso perde a força quando a paz ganha prioridade. E cada pequena decisão coerente com essa balança torna-se tijolo silencioso na construção do patrimônio que permanece. Um patrimônio que respeita valores, que sustenta escolhas e que se mantém de pé quando o vento muda. A cada respiração, a imagem da balança volta, como se a própria vida quisesse lembrar que manifestar riqueza começa com esse gesto íntimo de alinhar pesos e medidas. Um gesto sem plateia, mas com efeitos que se espalham por inteiro. Onde havia ruído, nasce ordem. Onde havia pressa, nasce diligência. Onde havia culpa, nasce responsabilidade serena. E nessa mudança quase invisível, o ouro encontra descanso e a casa, por fim, retém o calor. Quando a vida parece andar aos solavancos, um dia de ânimo e outro de cansaço, a mente aprende a suspeitar dos próprios planos e o coração se torna um campo de batalha entre vontade e desistência. O corpo sente essa gangorra. A respiração se acelera nas manhãs de euforia e se arrasta nas tardes em que nada flui. A sensação é de viver em lapsos, como se a conquista dependesse do humor do clima. Salomão aponta outra direção. Em vez de picos e vales, um caminho contínuo. Em vez de explosões de esforço, uma cadência que respeita limites e multiplica resultados no silêncio do hábito. A verdadeira força não grita, ela retorna no dia seguinte e faz o que precisa ser feito sem plateia. Essa repetição não é dureza, é cuidado consigo. É o terreno onde a prosperidade cria raízes e para de ir embora com o primeiro vento. A neurociência enxuga a poesia dessa imagem sem lhe retirar a beleza. O cérebro ama padrões que se repetem. Quanto mais previsível e significativo é o seu fluxo de trabalho, mais o sistema nervoso desarma os alarmes que consomem energia e menos a mente precisa lutar contra distrações. A constância se torna uma âncora. O que antes exigia coragem vira rito. O que antes consumia toda a força de vontade passa a ser ativado quase sem fricção. Nesse estado, a atenção se alinha, a memória aprende o caminho. A tomada de decisão fica mais leve. E a criatividade, antes sufocada pelo estresse da inconstância, reaparece com ideias úteis, realistas, aplicáveis ao chão que você pisa. Há um gesto simples que muda a textura dos dias. Um intervalo reservado, protegido de interrupções, voltado para a atividade que mais gera valor na sua realidade. Quando esse bloco acontece com respeito, sem negociações internas que desvalorizam seu próprio tempo, algo se reposiciona por dentro. A mente entende a mensagem.
O corpo entende a mensagem. Você começa a ensinar a si mesmo que existe um lugar seguro onde a construção acontece, onde o ruído do mundo perde prioridade, onde você se encontra com o que faz diferença. Não há pressa nesse encontro. Há presença, há um ritmo que se consolida a cada repetição, como batidas discretas que afinam a música do dia. Outra imagem se soma a essa, um avanço pequeno a cada jornada, tão pequeno que a ansiedade pode chamá-lo de pouco. No entanto, somado ao longo do tempo, ele desenha uma curva que surpreende. O cérebro aprende melhor quando os passos são claros e alcançáveis. Pequenas melhorias de forma contínua reduzem a resistência interna, fortalecem o senso de competência e transformam o impossível em caminho. Em vez de mirar no extraordinário e cair no vazio, você sustenta o ordinário que, acumulado, torna-se extraordinário. A serenidade nasce desse acúmulo manso, e a prosperidade gosta de serenidade, porque serenidade mantém portas abertas. Tudo o que se repete pede testemunho. Não o aplauso ruidoso que busca a aprovação, mas o registro silencioso que devolve verdade aos olhos. Quando os frutos do seu esforço ganham um lugar para ser lembrados, a mente encontra evidência contra a narrativa do fracasso permanente. O corpo relaxa quando enxerga que o que foi feito ontem ainda está aqui, que o trabalho não se perdeu no nada, que algo foi plantado e começou a brotar. Memória registrada é afeto com o próprio caminho, é uma forma de honrar o que você constrói quando ninguém vê. Esse olhar que reconhece o avanço real aquieta a comparação, dá contorno ao progresso e sustenta a coragem nos dias nublados. A diligência composta não é um castigo, é um cuidado amoroso com a própria potência. Ela entende seus limites e, por entendê-los, respeita descansos verdadeiros, não fugas. Ela acolhe os dias de pouca luz e neles coloca uma chama pequena que não se apaga, porque sabe que o valor está em manter o fio aceso. Ela recusa o mito do tudo ou nada e escolhe a fidelidade ao pouco que constrói muito quando o tempo passa. E o tempo passa. Quando ele encontra alguém que permanece, decide favorecer. As oportunidades reconhecem quem está presente. Os relacionamentos profissionais ganham confiança quando percebem que você cumpre o que promete. As portas se abrem não por insistência ruidosa, mas por reputação silenciosa. No plano espiritual, essa fidelidade diária conversa com a sabedoria antiga como se fosse sua tradução viva. Salomão fala de diligência com respeito, como quem observa o trabalhador que volta ao campo e entende que a colheita é filha de uma paciência inteligente. Não se trata de romantizar o esforço sem sentido. Trata-se de alinhar esforço e propósito, desejo e disciplina, sensibilidade e método. É uma espiritualidade encarnada no cotidiano, que abençoa o simples, que santifica o regular, que encontra beleza no compromisso com o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude. Nesse espaço, a oração se mistura ao foco, a intuição se deita ao lado da organização e a paz se torna combustível da performance. O corpo agradece esse acordo. A musculatura solta a rigidez de quem se sente em dívida com o próprio destino. A respiração encontra um compasso mais longo. Os olhos sustentam o horizonte por mais tempo sem desviar. A energia, antes espalhada, se reúne onde é necessária. A mente aprende a entrar nesse estado com mais facilidade a cada dia, como quem memoriza um caminho tranquilo pelo qual gosta de caminhar. E quando o corpo coopera, a alma agradece. O trabalho deixa de ser guerra para ser encontro. A prosperidade deixa de ser ameaça para ser parceria. Há um ponto em que tudo isso começa a parecer natural. Você percebe que os altos e baixos não desaparecem, mas perdem o poder de te governar. A constância não mata a espontaneidade. Ela cria espaço para que o inesperado seja acolhido sem quebrar o ritmo. O improviso, então, nasce de uma base firme e não de um desespero travestido de coragem. Nesse cenário, as escolhas financeiras se iluminam com clareza. O tempo parece render. As conversas certas acontecem porque você está inteiro nelas.
E o que antes era milagre raro se transforma em resultado confiável. No fim, diligência composta é um modo de amar o futuro no presente. É dizer com gestos miúdos que o que você deseja merece cuidado já, enquanto ainda é semente. A riqueza responde a esse tipo de amor. Ela não foge de mãos fiéis. Ela prefere casa com rotina que acolhe, agenda que protege, mente que permanece. E quando a riqueza encontra esse lugar, não precisa de barulho para provar que chegou. Ela se reconhece no silêncio de cada passo repetido, no descanso de cada noite serena, na esperança que acorda cedo sem estridência, pronta para continuar. Há dias em que a vida financeira se parece com um fio esticado demais, sustentando todo o peso de uma única aposta. O corpo percebe a tensão antes da mente, como um nó discreto no estômago, como a respiração que prende o ar quando surge um imprevisto. A incerteza cresce, não porque falte capacidade, mas porque tudo repousa sobre um ponto só. Quando a existência depende de uma única fonte, qualquer sombra vira ameaça e qualquer atraso soa como queda. A sabedoria antiga propõe outra paisagem. Em vez de um fio único prestes a arrebentar, uma rede bem tecida que distribui o peso. A rede não vence a gravidade pela força bruta. Ela vence pela multiplicação de apoios, pela inteligência do entrelaço, por preparar caminhos de sustentação antes que o vento vire tempestade. No íntimo, isso se traduz em alívio. A neurociência mostra como o sistema nervoso relaxa quando percebe rotas alternativas, reservas reais e microdecisões que espalham o risco. O cérebro deixa de operar em alerta permanente e volta a processar possibilidades, não apenas perigos. Os sentidos se abrem para enxergar oportunidades sutis, parcerias que antes passavam despercebidas, habilidades que podem ser combinadas de jeitos novos. Diversificar não é desconfiança exagerada, é respeito à realidade. A vida tem ciclos. O mercado muda de humor, as pessoas também. Plantar em mais de um terreno é uma forma de amizade com o tempo, um pacto com a continuidade, um jeito de dizer que a sua história não se resume a um único cenário. Há uma beleza concreta nessa imagem da semeadura. A terra não responde à ansiedade. Responde à constância da mão que volta ao campo. Por isso, repartir não é dispersar. É escolher com intenção campos que se complementam e, em cada campo, definir uma medida que faça sentido. Uma parte protege, outra expande, outra abençoa. A proteção cria fôlego para enfrentar o inesperado sem dilacerar o presente. A expansão rega o futuro com estudo, visão e pequenos riscos calculados. A generosidade abre portas que o cálculo sozinho não vê, realinha o coração com o propósito e lembra que riqueza sem amor resseca a alma. Quando esses cestos convivem, a casa interna ganha estabilidade e a mente volta a criar a partir da paz. A pergunta toca um nervo sensível porque fala de segurança emocional, não apenas de números. Quando existe uma reserva, o corpo interpreta o porvir com menos medo e mais racionalidade. O diálogo interno muda de timbre, as negociações deixam de partir da urgência e passam a nascer da lucidez. Ao mesmo tempo, quando a expansão recebe cuidado, você se dá permissão para aprender, testar, errar pequeno, acertar consistente. E quando a generosidade participa, algo se alinha por dentro. Não é mágica, é coerência. A mão que reparte se afasta da escassez defensiva e começa a operar de um lugar onde o valor não se mede só em acúmulo, mas em sentido. Essa coerência altera decisões, amizade por amizade, contrato por contrato, oportunidade por oportunidade. O coração reconhece esse arranjo como lar. O alerta permanente cede lugar a uma vigilância tranquila, que escuta sinais sem pânico e toma providências sem desespero. A mente, liberta da tirania do tudo ou nada, enxerga degraus intermediários e escolhe com mais fineza.
Pequenas colheitas de campos diferentes se tornam a música de fundo dos seus meses. Nem sempre haverá um grande marco, mas haverá o conforto de frutos que se somam. Quando um terreno adoece por causas que você não controla, os outros sustentam a estação. Quando um campo floresce com vigor, você reinveste com sabedoria para que a fartura não te embriague e a prudência não te paralise. No plano espiritual, repartir honra, uma lei silenciosa do fluxo. O que circula vive, o que estagna pesa. Salomão convida a confiar no movimento da vida, construir reservas sem idolatria, investir sem arrogância, doar sem exibição. A neurociência concorda de outro ângulo quando mostra que estados de gratidão e propósito ampliam a percepção, fortalecem a autorregulação e reduzem a impulsividade. A soma de tudo isso cria uma atmosfera interna onde decisões financeiras deixam de ser reações a medos difusos e passam a ser respostas a métricas e valores claros. Nesse clima, prosperidade deixa de ser acidente feliz e se torna desdobramento natural de uma postura. Com o tempo, a rede se fortalece, os nós ficam mais firmes, as escolhas ganham história, os erros ganham contexto e deixam de te definir. Os olhos aprendem a reconhecer bons terrenos, a cheirar o exagero, a recusar atalhos que prometem o que a realidade não entrega. A intuição se afina porque dança com dados. O cuidado se aprofunda porque dança com fé. A generosidade amadurece porque dança com responsabilidade. E nessa dança, a vida financeira adquire um balanço que não depende de um único compasso. É uma música onde vários instrumentos tocam juntos, cada um no seu tempo, gerando harmonia suficiente para atravessar estações. Quando a noite ameaça e os ventos se erguem, essa rede esticada entre vários pontos sustenta o corpo e acalma a alma. A pergunta que ficou ecoando lá atrás volta com menos medo e mais clareza. O coração responde com honestidade, a mente organiza os passos e a fé encontra chão. Não há garantias absolutas, há preparação. Não há invulnerabilidade, há robustez. E robustez, aqui, é outra palavra para paz. Uma paz que não depende do humor do mundo, porque foi tecida na paciência de quem aprendeu a repartir em 7 e até em 8. Em certos cruzamentos da vida, o silêncio de uma decisão solitária pesa como pedra. A mente gira em círculos, tentando prever todos os cenários, enquanto o corpo denuncia o excesso de responsabilidade com uma tensão discreta no pescoço, um cansaço atrás dos olhos, uma urgência que não sabe se é pressa ou medo. Nesses instantes, é comum confundir coragem com isolamento, firmeza com teimosia, intuição com eco do próprio desejo. A sabedoria que atravessa séculos oferece outro caminho. Não o caminho do barulho de muitas vozes, mas o caminho do discernimento que acolhe perspectivas distintas, afina o olhar, esculpe as arestas da ideia, devolve proporção ao risco, amplia a visão do possível. Quando o conselho é escolhido com critério e humildade, algo se reposiciona por dentro. O eu não desaparece, o eu amadurece. A neurociência descreve vieses que moldam a percepção sem pedir licença, viés de confirmação, que procura apenas o que concorda com o que já pensamos. Excesso de confiança, que transforma desejo em estatística. Ilusão de controle, que superestima nossa capacidade de prever os desdobramentos. Quando esses filtros dirigem a conversa interna, a decisão nasce inclinada. Conselhos de pessoas que veem o mundo por outras janelas aliviam essa inclinação. O cérebro se beneficia do contraste de modelos mentais, como quem muda de sala para respirar outro ar. O mapa da situação fica mais nítido quando recebe contornos técnicos, financeiros e éticos, cada qual iluminando um trecho da estrada. O resultado não é paralisia, é precisão, é firmeza temperada pela realidade. Há uma delicadeza em pedir conselho sem abrir mão da autoria. Não se trata de terceirizar a responsabilidade, mas de honrar a complexidade das escolhas.
Quem vive o problema de perto traz riqueza de detalhes, mas também traz cansaço e apego. Quem olha de fora enxerga linhas gerais e percebe padrões que o envolvido não consegue ver. Quando esses olhares se encontram com respeito, a decisão ganha densidade e se torna menos vulnerável ao humor do dia. O corpo, por sua vez, entende a mensagem de segurança que emana de uma decisão examinada por mentes confiáveis. A respiração se alonga, o peito desarma, a atenção volta ao presente com mais espaço, porque a solidão da escolha diminuiu. Quando a pergunta encontra um nome, quando alguém de fato tem esse lugar de acesso ao seu processo, o tecido das suas escolhas ganha força. A permissão para ouvir não protege de entusiasmos que mascaram riscos e de medos que se disfarçam de prudência excessiva. Essa figura de confiança funciona como um espelho honesto que não embeleza nem deforma, apenas devolve proporção. O sistema nervoso, ao perceber que há um espaço de revisão, modula a carga emocional que costuma invadir as decisões importantes. Fica mais fácil fazer contas sem que o orgulho as contamine e mais fácil acolher sinais sem que a insegurança os amplifique. Há também um ganho espiritual nesse movimento de humildade. Escutar não diminui quem decide. Escutar engrandece a decisão. Salomão, que conhecia o poder e os seus perigos, apontou a segurança que nasce da multiplicidade de conselheiros. É uma segurança que não faz alarde, porque brota do encontro entre lucidez e caráter. A ética entra como coluna central. Ela não é ornamento, é estrutura. Serve de filtro para vantagens que custariam a própria paz. Afasta caminhos que prometem retorno rápido ao preço de uma ferida longa. E quando a ética permanece, a prosperidade que chega consegue permanecer também, porque foi gerada em terreno firme. A pluralidade do conselho não é ruído quando é escolhida com critério. É harmonia de instrumentos diferentes, tocando a mesma peça. O olhar técnico mede possibilidades, estima prazos, desenha cenários. O olhar financeiro calcula impacto, protege caixa, projeta fluxos. O olhar ético guarda a integridade, impede que resultados virem justificativa para caminhos tortos. Quando esses três se escutam, cada um cede e cada um contribui. O ego, que gostaria de governar sozinho, aprende a cooperar. A decisão, que poderia nascer de um impulso, amadurece até encontrar o ponto de equilíbrio entre ousadia e prudência. O corpo percebe essa harmonia. O batimento encontra cadência, o estômago relaxa, a mente sustenta o foco sem oscilar a cada nova informação. O ganho é prático, contratos ficam mais claros, negociações se tornam mais honestas e eficazes, parcerias ganham confiança, porque a outra parte sente que não está diante de alguém reativo, mas diante de alguém que pensa, escuta, considera. Essa reputação silenciosa abre portas que o desespero jamais abriria. O lucro que vem dessa atitude não é só financeiro. É um lucro de respeitabilidade, de paz, de noites de sono que não cobram juros no dia seguinte. Quando surge um erro de cálculo, como inevitavelmente acontece em jornadas longas, um conselho bem estabelecido acelera a correção. O orgulho costuma atrasar revisões por medo de parecer fraqueza. O ambiente saudável criado por relações de confiança encoraja ajustes sem drama, revisões sem culpa, aprendizados que não precisam de espetáculo. Corrigir cedo custa menos. Persistir no equívoco por vaidade custa caro. A sabedoria, então, não está apenas em escolher, mas em permitir que a escolha evolua à luz de novas informações. O conselho legítimo mantém a decisão viva, capaz de responder ao tempo em vez de ficar prisioneira dele. Há, por fim, um efeito de longo prazo que vale nomear. Decisões tomadas em comunidade de sabedoria criam memória coletiva.
Com o tempo, essa memória vira um acervo de discernimentos, uma espécie de biblioteca viva que protege das repetições sem sentido, ilumina atalhos legítimos, expõe atalhos ilusórios. Esse patrimônio intangível sustenta movimentos maiores, porque cada novo passo se apoia em degraus construídos com atenção e verdade. E quando a vida pede um salto, o salto não é um salto no escuro, é um salto com rede. É um salto de quem sabe que, mesmo voando, permanece ligado a gente que ajuda a pousar melhor. A jornada segue. Depois do conselho que dá contorno e profundidade às decisões, a próxima paisagem fala do momento em que a ação encontra a hora certa, nem antes, para não arrancar fruto verde, nem depois, para não perder a estação. O mesmo coração que aprendeu a escutar outros olhos agora aprende a escutar o tempo. Paz e timing, um diálogo entre dentro e fora que determina o passo seguinte. Há decisões que chegam com barulho por fora e com ruído por dentro. O convite parece irresistível, a promessa é brilhante, mas o corpo responde com sinais discretos que não combinam com a cena. A respiração encurta, o peito repuxa, a nuca endurece. É como se a alma, num gesto de cuidado, pedisse um pouco mais de luz antes do passo seguinte. Em outras vezes, acontece o oposto. A oportunidade é calma, os números falam a mesma língua. A mente se alinha à intuição e o corpo encontra um compasso mais largo. A diferença entre esses dois estados não é apenas psicológica, ela é neurológica e espiritual. Quando o sistema nervoso percebe coerência entre valores, dados e direção, instala um sossego que não se confunde com acomodação. Quando percebe contradição, acende alarmes que não deveriam ser ignorados. O tempo, então, deixa de ser adversário e se torna critério. Nem cedo de menos, nem tarde demais. Nem medo travestido de prudência, nem euforia travestida de coragem. O coração conhece esse critério silencioso e, quando está treinado para escutar, reconhece a paz como sinal confiável. Paz aqui não é ausência total de tensão. É um assentamento interno, uma clareza serena, um acordo entre cabeça e peito que cria espaço para pensar com nitidez. A neurociência descreve esse estado como regulação. As áreas do cérebro responsáveis pela avaliação de risco e pela tomada de decisão conversam sem gritos. O córtex pré-frontal não é sequestrado pela urgência. A atenção enxerga o quadro maior em vez de se fixar em uma promessa isolada. A sabedoria antiga dá a esse mesmo fenômeno uma linguagem poética. Há tempo para todo propósito. Quando o tempo certo e a paz se encontram, o passo fica inteiro. Há uma sabedoria gentil em observar os próprios semáforos internos. Verde não é alívio impulsivo. Verde é convergência. A proposta faz sentido, os dados sustentam, a paz confirma, o corpo não protesta. Amarelo não é derrota. Amarelo é convite à precisão. Algo importante ainda pede um ajuste, um dado faltante, um prazo a conferir, um valor a revisitar. Vermelho não é drama. Vermelho é carinho consigo. O brilho é alto demais, o discurso acelera, os números pedem mais chão, a promessa cresce mais que a realidade. Nessa gramática, a pressa perde glamour e a espera ganha dignidade. O movimento volta a nascer do encontro entre lucidez e presença, e não do medo de ficar para trás. Há também estações, como no campo. Existem janelas do ano em que lançar faz mais sentido, em que vender encontra ouvidos atentos, em que reinvestir renova o fôlego. Quando a vida financeira se aproxima dessa lógica de colheita, algo se simplifica. Não é um calendário rígido, é um respeito pelo ritmo das relações, do mercado, da própria energia. O corpo agradece quando as decisões obedecem a ciclos claros. Ele descansa melhor, trabalha melhor, negocia melhor. E nesse descanso ativo, a intuição fica mais precisa, porque deixa de competir com a ansiedade e passa a dançar com a razão. No olhar espiritual, paz e timing se abraçam como dois guardiões de um mesmo portão. Um guarda a integridade do coração, o outro guarda a integridade do caminho. Se um deles falta, a passagem fica estreita
e o risco de se ferir aumenta. Com os dois juntos, a travessia conserva dignidade. A prosperidade que nasce desse encontro tende a permanecer porque foi concebida sem violência contra si, sem violência contra a verdade, sem violência contra o tempo. E permanecer aqui é a palavra que importa. O fruto colhido antes da hora é bonito por fora e áspero por dentro. O fruto colhido na hora certa nutre, sustenta, alegra sem culpas e tem semente para o próximo ciclo. Há escolhas que exigem coragem para avançar e outras que exigem coragem para esperar. As duas são coragem do mesmo jeito. Em ambas, o corpo é aliado, não obstáculo. Em ambas, a mente encontra sua porção de luz. Em ambas, a fé se traduz em movimentos concretos que honram o que você acredita. Quando paz e timing guiam o passo, o que se manifesta não é apenas riqueza em cifras, mas riqueza de sentido. O ganho vem acompanhado de sossego, a vitória não cobra juros da alma, a ampliação não fere a essência. E nesse cenário, prosperidade deixa de ser corrida e se torna caminho. Um caminho que sabe o valor de cada estação. Um caminho que reconhece quando é tempo de abrir a porta e quando é tempo de guardá-la por mais um dia. Imagine uma sala silenciosa, iluminada por uma janela alta. Sobre a mesa de madeira, repousa uma balança antiga. Em um prato, um punhado de moedas que brilham como se guardassem o sol. No outro, pequenos pesos discretos, cada um com um nome que atravessa séculos. Ordem, diligência, diversificação, conselho, tempo. O ouro parece pesado, mas o ponteiro treme, indeciso, como se pedisse algo que o olho distraído ainda não percebe. O segredo não está na quantidade de moedas. Está no equilíbrio que permite que elas permaneçam sem derramar. O corpo entende esse símbolo antes da mente. Sente uma calma que se aproxima quando o ponteiro encontra o centro. Sente também um incômodo fino quando alguma medida se perde e a balança se inclina milímetro por milímetro até que o silêncio comece a chiar por dentro. A primeira imagem é a da ordem. Não uma ordem rígida que sufoca, mas uma ordem viva que confere lugar a cada coisa. Contratos ganham morada segura, comprovantes viram memória fiel, prazos conversam com a realidade. Quando esse peso repousa sobre o prato, o ouro recebe contorno, o sistema nervoso reconhece previsibilidade e baixa a guarda. O olhar volta a enxergar o que importa. A casa interna, que antes parecia varrida por ventos, começa a reter calor. O ponteiro, menos inquieto, agradece. A segunda imagem é a da diligência. Não um esforço que se esgota em gritos, mas um passo que retorna, dia após dia, na cadência de quem tem respeito pelo que constrói. O corpo gosta de ritmos confiáveis. A mente gosta de caminhos repetidos, que fazem sentido. Quando a diligência toma o seu lugar na balança, o brilho do ouro deixa de embriagar. Ele se torna consequência de um fluxo e não troféu de um golpe de sorte. O ponteiro se aproxima um pouco mais do centro e algo por dentro parece respirar com mais espaço. A terceira imagem é a da diversificação. A balança sorri quando o risco é repartido e a esperança encontra mais de um chão para brotar. Em vez de uma aposta que suspende a respiração, uma rede que sustenta e permite viver com olhos abertos, segurança que protege o presente, crescimento que rega o futuro, generosidade que mantém o coração arejado para não confundir acúmulo com sentido. Com esse peso, a balança reforça sua estrutura. O ouro ganha casa com várias portas e janelas. A ansiedade perde o hábito de comandar as manhãs. A quarta imagem é a do conselho. O prato recebe a densidade de vozes sábias que afinam a decisão. Técnica que ilumina detalhes. Finanças que protegem o fôlego. Ética que guarda a alma. Quando esse peso repousa junto dos demais, o eu não desaparece. O eu amadurece, o orgulho se aquieta, a visão ganha profundidade. O corpo sai do estado de alerta permanente e encontra uma vigilância tranquila,
capaz de ajustar a rota sem drama e de manter a direção sem teimosia. A quinta imagem é a do tempo. Há a hora de plantar e a hora de colher. Há a estação de lançar algo novo e há a estação de cuidar do que já nasceu. Quando o tempo ocupa seu lugar, a impaciência deixa de fantasiar coragem e o medo deixa de fantasiar prudência. O ponteiro, enfim, repousa. Não porque a vida perdeu imprevisibilidade. Repousa porque a sua alma encontrou um compasso para atravessá-la. Nesse repouso, a riqueza muda de textura, deixa de ser corrida ofegante e se torna caminho com fôlego. Essa balança não é objeto de museu, ela mora por dentro. Cada decisão a toca, cada sim a calibra, cada não a preserva. E de forma quase misteriosa, quando os pesos certos encontram seu lugar, as moedas parecem pesar de outro jeito, o mesmo valor com outra paz, a mesma conquista com outro descanso, o mesmo resultado com outro sentido. O ponteiro no centro é menos espetáculo e mais testemunho. Testemunho de uma sabedoria antiga que se fez carne no cotidiano. Testemunho de uma mente regulada que conversa com emoções maduras. Testemunho de um coração que se recusa a trocar paz por pressa. Guarde então esta cena como quem guarda um mapa, a balança com seu ponteiro imóvel no meio. Os 5 pesos dispostos como se fossem nomes de uma oração. O ouro silencioso, aceitando a gravidade sem se derramar. Quando a lembrança desse quadro visitar seus dias, ela não pedirá urgência, ela trará referência, um norte discreto para quando o mundo gritar e o corpo não souber a quem obedecer. Uma lembrança de que prosperidade que permanece nasce desse encontro entre medidas fiéis e valores que não negociam o essencial. Uma lembrança de que o tesouro mais seguro é a paz de uma balança justa. Há semanas que se abrem como um pequeno ciclo de cuidado, um arco de 7 passos que costura ordem por dentro e serenidade por fora. Não é uma corrida, é uma sequência silenciosa em que o corpo encontra cadência, a mente reencontra clareza e o coração volta a confiar que o fruto permanece quando o solo é fiel. No primeiro dia, a casa interior se organiza, entradas e saídas ganham lugar e nome, promessas olham nos olhos dos prazos, papéis encontram morada segura, a realidade se aproxima da palavra e algo no peito relaxa. O ponteiro da balança move um pouco para o centro e a respiração ganha espaço. No segundo dia, a diligência ocupa a agenda como quem acende uma lamparina e a protege do vento. Há quem escolha um bloco de trabalho contínuo, longo o bastante para aprofundar, protegido o bastante para não se quebrar. A energia se reúne, a atenção se alinha, a atividade que mais gera valor recebe presença inteira. O corpo entende o recado de estabilidade e retribui com foco manso. No terceiro dia, a semeadura se espalha em mais de um campo. Um cesto guarda a segurança para o tempo de imprevistos, outro favorece o crescimento com estudo e pequenos investimentos, outro mantém a generosidade respirando para que a alma não resseque. Risco repartido, esperança repartida, paz repartida. O alerta diminui, a visão amplia, as escolhas deixam de nascer do medo. No quarto dia, o conselho entra na sala e a decisão ganha profundidade. 3 olhares diferentes se aproximam com respeito. Um ilumina o aspecto técnico, outro protege o fôlego financeiro, outro vela pela integridade. O ego cede espaço ao discernimento. A decisão amadurece com serenidade e o corpo perde a pressa que confunde coragem com teimosia. No quinto dia, a paz conversa com o tempo. Entre o desejo e o compromisso nasce um respiro inteiro. Os sinais internos se tornam legíveis. Quando há clareza, números consistentes e tranquilidade, o caminho parece verde por dentro. Quando alguma parte pede ajuste, o sinal amarela e convida à precisão.
Quando a euforia fala alto e os dados não sustentam, o vermelho cuida para que a alma não se fira. Assim, o passo encontra a estação certa e a colheita respeita o relógio do fruto. No sexto dia, uma revisão serena recolhe o que aconteceu. Avanços são reconhecidos sem exagero, tropeços ganham nome sem vergonha. Pequenas lições encontram lugar nas próximas decisões. A memória registra com honestidade e a mente percebe que não precisa mais lutar contra uma narrativa de fracasso permanente. O descanso volta a ser descanso de verdade. No sétimo dia, a abundância lembra que sentido e soma caminham juntos. A gratidão repousa sobre o que chegou e a generosidade, discreta, abre janelas que o cálculo sozinho não enxerga. O coração se alinha ao propósito e o futuro recebe um contorno de esperança lúcida. A próxima semana começa a nascer sem barulho, apenas com o peso exato de quem sabe o que importa. Quando esse pequeno ciclo se repete, o corpo cria confiança, a mente cria trilhos, a alma cria raiz, ordem volta a ser casa. Diligência volta a ser ritmo, diversificação volta a ser rede, conselho volta a ser espelho, tempo volta a ser guia. E nesse encontro de pesos justos, a riqueza deixa de escorrer pelos dedos e aprende a permanecer onde encontra paz. Quando as imagens do caminho se acomodam, algo se aquieta por dentro. A balança encontra o centro, o corpo solta a rigidez, a mente recupera o horizonte, a prosperidade deixa de ser corrida sem ar e se torna uma travessia com fôlego. O que antes parecia uma coleção de técnicas se revela como uma forma de viver em coerência. O ouro permanece porque encontrou casa em terreno íntegro. A memória deste percurso guarda um encadeamento simples e profundo. A ordem devolve contorno às promessas e reduz o ruído que consome energia. A diligência transforma picos de esforço em cadência confiável. E com o passar dos dias, converte pequenas semeaduras em colheitas discretas e contínuas. A diversificação espalha o risco e abre espaço para a esperança serena. O conselho amadurece decisões, dissolve vieses silenciosos e protege a integridade do caminho. O tempo, por fim, confirma a estação de cada passo e conserva a paz que sustenta o crescimento. Há algo de espiritual e de neurológico nessa convergência. Quando valores, dados e direção caminham juntos, o sistema nervoso lê segurança. O coração responde com quietude e a atenção volta a enxergar oportunidades com nitidez. A fé não se opõe à lucidez, caminha ao lado. A intuição não dispensa a análise, dança com ela. A consciência, então, ocupa o lugar de guia silenciosa e o cotidiano se torna o altar onde a sabedoria antiga encontra o agora. Também existe beleza no que não se vê. O mundo nem sempre percebe o instante em que o ponteiro estabiliza, mas o corpo percebe. A respiração fica mais longa, a conversa interna perde o tom de acusação e ganha timbre de cuidado. O sono volta com qualidade. A riqueza, quando nasce desse tipo de solo, não precisa de alarde. Ela se reconhece em detalhes, na serenidade diante de imprevistos, na firmeza gentil de quem sustenta a palavra e honra os próprios limites. Se alguma lembrança pudesse acompanhar os próximos passos, que fosse esta imagem silenciosa: uma mesa de madeira, uma balança antiga, pesos com nomes que já conhecemos, moedas repousando sem pressa. Não há urgência nessa cena, há referência. Sempre que a vida acelerar por fora, ela recorda que prosperidade verdadeira é o encontro entre medidas fiéis e um coração que sabe onde repousar. E nesse encontro, riqueza e paz caminham lado a lado, sem disputar lugar, como duas mãos que finalmente aprenderam a segurar o mesmo tesouro.